Voltando aqui, na verdade, estava tentando fazer uma conexão com o Paulo lá, mas estava difícil, então eu encerrei aquele vídeo e estou começando um vídeo novo, tá? Então vai ser isso aqui, se a gente conseguir conexão, vai ser esse que eu vou baixar depois para colocar no YouTube. Então, se você estiver vendo no YouTube, como sempre, não esqueça de dar o like aí e seguir o canal para a gente manter conexão sempre aí, toda vez que a gente for postar. Então, vou esperar o Paulo chegar aqui, porque a gente estava com dificuldade para se conectar, internet e tudo mais. Só para o pessoal que está aí, tá tudo ok aí, imagem tá ok, vocês estão ouvindo direitinho. Só dá um joinha aí, legal. Beleza, deixa eu ver se ele já conseguiu entrar aqui. Não, ainda não. Não, ainda não encontro ele aqui nas pessoas que estão conectadas. A gente está com alguns problemas de internet e a gente voltou aqui, o pessoal está voltando, já tinha bastante gente, mas acho que agora a gente consegue conexão. Deixa ele só reconectar lá. Eu tô no Wi-Fi aqui, né? Minha conexão aqui é boa, mas não sei se é. Deixa eu ver se ele já me chamou aqui. Não. Não, ainda não consigo ver ele aqui na lista das pessoas. Vamos aguardar mais um pouquinho, talvez ele tenha com alguma dificuldade lá. Ah, ele me chamou aqui, pronto. Prontinho. Vamos ver aqui se vai entrar agora. César, Oi? tô congelado? Ainda não, tô só te ouvindo, cara, mas não consigo te ver. Será que tem alguma coisa no meu celular aqui que eu tenho que liberar? Não, né? Não, não, é só conexão mesmo. Seu Wi-Fi, você tá no 4G, o que que é? Deixa eu dar uma olhada aqui. Você tiver, o mais perto que você tiver do modem, tiver outras coisas conectadas, é só conexão. A única coisa que tá pegando é conexão mesmo. É ao vivo, gente, a gente não consegue ensaiar, então a gente vai na fé. É como uma ligação. Dependendo do 4G dele, se não, dependendo da internet, é melhor 4G, não sei. A Márcia, essa semana, eu estava conversando com ela, o 4G dela estava melhor que a internet Wi-Fi dela. Você tem Wi-Fi aí? Ah, entendi. Eu também me conecto nos dois, se caso um sair, chama a Érica para te ajudar. Mas é conexão mesmo, tá rodando aqui a tela, não tem conexão. Vocês não estão vendo ele também, né, gente? Só eu que estou, porque eu não estou tendo conexão. Acho que tem muita gente nesse horário. De agora a pouco tinha muita gente fazendo live. Pode ser que seja algum problema do Instagram também. Tá bom. Eu vou desconectar você aqui, tá bom? Você me chama, você me chama porque se for só para eu saber que você entrou, tá bom? Ok. Nem vendo, nem ouvindo. O Paulo não aparece. Vamos aguardar um minutinho aí, enquanto a gente espera para ver se ele consegue se conectar. E agora há pouco estava conversando com ele por WhatsApp, muito legal. Ele fez na verdade, um trabalho, acho que se eu não me engano, depois ele vai contar para a gente direitinho. Um trabalho de um jornalista que fez uma
um vídeo, ele chamou aqui. Ó. Ele vai contar a novidade para vocês. Muito legal, adorei isso. Vamos ver se... Deu certo, César? Não. Ainda não consigo te ver. Eu tô me vendo aqui. Oi? A minha imagem está congelada aqui. Entendi. Poxa. Experimenta ficar só no Wi-Fi para ver. Eu não sei qual que é Saquei. qual o nível da sua conexão, para ver se só no Wi-Fi a gente consegue conexão. Tá tendo... Vamos. Eu tô só no Wi-Fi, César. Tá. Pois é, César. Eu tô tentando entrar aqui também pelo outro aparelho aqui da Érica para ver se a gente consegue. Antes de mais nada, Tá. eu queria agradecer aí o seu trabalho junto aos ceramistas da nação, né? Que você está fazendo um papel muito importante aí, conectando todo mundo, apresentando todo mundo dentro de todos os estados, né? E isso é muito legal. Estou tentando encontrar as pessoas, conexão, falar com umas pessoas de vários lugares, porque eu acho que isso é muito bacana para a gente poder conhecer também o trabalho dos colegas que tem por aí. A gente está, na verdade, assim, o que está mais dando empecilho até agora realmente é a questão de conectividade, de internet, de facilidade do pessoal de mexer com o Instagram, mas está sendo muito bacana porque a gente está conseguindo chegar a um número bem legal de pessoas assim, em diferentes lugares do país, e eu estou adorando fazer isso aqui, está muito legal. Vamos só, infelizmente ainda não tenho sua imagem ainda, O vídeo. consegue te ver. Uma das intenções da Escola de Cerâmica aqui em Brasília, na verdade, é a Escola de Cerâmica e Escultura. Que a gente tem muitos ceramistas que estão no anonimato, assim, todo mundo aqui está querendo apresentar as suas intenções, características e trabalhos para todo mundo, na intenção de a gente compartilhar não só imagens e resultados, mas a gente poder a troca, né? Eu acho que a troca, o aprendizado é eterno, né? Sem dúvida. Cara, eu não sei, tem pessoas que estão falando aqui que não estão conseguindo nem te ouvir, então é melhor a gente tentar desconectar. Eu vou tirar você me chama de novo, não sei se a gente consegue, porque eu queria muito para poder ficar, que tá difícil pode ser que tem gente que não está nem te ouvindo, cara. Saquei. Já tem 90 pessoas aqui, então eu vou te tirar e tenta me chamar de novo, sei lá, outro aparelho, tenta desconectar os aparelhos que estão conectados na sua rede aí, né, de internet, sei lá, só para aliviar um pouco o tráfego. Eu vou ver como é que eu vou fazer por outro aparelho aqui. Tem um aqui, ó, tem um que tá me chamando aqui, eu acho que é o seu, deixa eu ver. A Érica, a minha esposa. Tenta entrar pela Érica aí. Ela está tentando conectar. Ela vai retomar agora com você aí. Tá, vamos ver aqui. Não estou conseguindo desconectar você. É melhor você sair. Eu não estou conseguindo desconectar você. Entra pela Érica. Pronto. Tá bom, vou tentar aqui. Chamando ele aqui. Dá para ouvir, tem gente que está conseguindo ouvir, mas não está vendo ele. Tá ouvindo. Gente, eu estava conversando com ele, né? A gente está sempre indo para Brasília, minha esposa tem familiares lá, e eu estava conversando com ele e queria muito conhecer o ateliê dele lá, porque tem uma estrutura muito legal.
Pois é, né? Olha o Lourilson aí. Não, aqui em São Paulo não estou pagando mais nada, não, cara. Não vendo nada agora. Eu acho que não está conseguindo conexão com ele. E aí eu queria conhecer o espaço dele lá, experimentar um pouco daquela argila dele. Deixa eu ver se eu consigo de novo conectar com ele aqui. Não, está sem conexão. Eu acho que eu vou ter que sair de novo, gente. Vou tentar. Ah, legal. Quero conhecer sim. Agora vocês já têm. Sempre quando eu vou, a gente. Ah, chamou aqui, deixa eu ver aqui. Pronto. Agora vai dar certo, hein? Isso, tá certo. Opa! Tô por aí, certo? Agora eu tô te vendo. Eu perdi um pouco da qualidade da imagem, porque esse celular não é o meu oficial. Ah, mas você está dando certo, você não quer tentar outro, não? Hã? Tá, eu tô te vendo, cara, mas é assim, tá um pouco embaçado, mas eu tô te vendo. Esse aqui eu acho que é a imagem dele aqui da câmera. Mas a chance de estar melhor que o outro, né? Que o outro não estava funcionando. Eu não estava nem te vendo. Mas é isso aí. Que bom. Nossa. Fico feliz de te ver aí. Cara, muito obrigado aí por ter aceitado aí o convite, né? A gente poder conversar, te conhecer um pouquinho, conhecer um pouco do seu trabalho e um pouco da sua pessoa também, porque como eu falei, assim, a gente não se conhece ainda pessoalmente, mas em breve quero conhecer o espaço seu aí, porque fiquei apaixonado por tudo que você está produzindo aí. Fiquei encantadíssimo com toda a estrutura que você tem aí, que eu acho que é incrível. E parabéns mesmo por todos aí. Eu acho que tem muitos alunos seu aqui, que está presente aqui, tem muitas pessoas que frequentam seu ateliê e várias pessoas falaram, nossa, para eu conversar com você. E quando eu vi as suas obras, eu achei fantástico e com certeza é um dos ceramistas que, vamos dizer assim, né, movimenta a cerâmica de uma maneira muito bacana. Parabéns, obrigado aí, viu? Eu que te agradeço. Que muitas das vezes a gente dentro da escola, dentro de o objetivo de multiplicar ceramista, multiplicar escultores, a gente se poda em relação à parte artística, né? Porque Sim. a gente acaba ficando o tempo todo dentro do ateliê, por causa da demanda, né? É verdade, não, com certeza. Eu vivencio isso também. Mas você tem um trabalho muito bacana aí. E como agora deu certo, eu gosto de começar aqui com o pessoal. Queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória aí na cerâmica, cara. Como é que você começou? Como é que você se encontrou? Quer melhorar posicionar o celular? Olha só, eu estou só ajeitando aqui o posicionamento que eu troquei de celular e o da Érica está sem carregador. Mas estou carregando aqui direitinho, vai dar tudo certo. Tá bom. Olha só, aí aqui em Brasília existe vou ligar um pouco aqui a luz. Existe um local chamado Museu Vivo da Memória Candanga. Isso, conheço. Pronto, deixa eu ver. Nossa, tá no sítio aí, cara. Melhorou? Tá ótimo. Aí, o Museu Vivo da Memória Candanga é um celeiro de artistas. E quem tocava essa história lá, por esforço, eu vou me deslocar daqui a pouco para um lugar mais iluminado. O professor José Nicodemos, que ele que passou décadas lá como mentor dessa história. Eu comecei lá em 1990, com ele e um outro professor chamado Edson. E desse mesmo local surgiram outros grandes ceramistas aqui de Brasília, sabe? Grandes em relação à cidade, né? O Davi Ferraz,
que no começo ele trabalhava com baixa temperatura e hoje trabalha especificamente com cerâmica gourmet. Está vivendo, está se dando muito bem dentro desse universo da cerâmica. A Maria José também trabalhou com uma grande cerâmica, e junto com a Yara Marques, são professoras e pesquisadoras de cerâmica, esmaltação de alta temperatura, engobes de alta temperatura. E tem um outro cara, um amigo nosso, que é o José Diniz, que saiu daqui, foi para São Paulo, é professor do Senac, em relação à produção de massas cerâmicas, né? Nós temos o Eugênio Alves, que trabalha com maiólica, que é um cara aqui em Brasília muito bom também. Não temos muitos ateliês abertos aqui para aula. Sim. Mas, assim, os poucos, que a cidade também não tem essa dimensão tão generosa quanto alguns estados, aí, como Belo Horizonte, ou São Paulo, ou alguns lugares assim. Mas lá no Museu Vivo a gente teve uma boa base em relação à construção de fornos. E nós construímos fornos de a lenha, fornos de baixa e alta temperatura, a gás, né? Uhum. Então foi um local que foi um grande ensinamento para grandes pessoas, para a maioria das pessoas que iniciaram nessa época. Tem uma outra ceramista que chama Nádia Marcin também, tem uma linha muito bonita aqui em Brasília, e eu acho que ele foi um cara de referência a nível Brasília, que ele foi professora, ele foi aluno da professora Maria do Barro, que ela tinha uma filosofia na década de 80, que falava sobre construção de casas através do barro. Ela tinha um projeto. E ela selecionou 10 pessoas, e dentre essas 10 pessoas, ela escreveu o professor José Nicodemos. Que legal, e dentro desse espaço, a gente conheceu moinho de bola, a partir de 300 litros, marombas. Quando a gente iniciou nessa época, a gente amassava barro no pé, para você ter ideia. A gente triturava em um triturador de grãos, e desse triturador de grãos a gente colocava em uma espécie de um caixote de madeira, e a gente hidratava a argila e amassava ela com o pé mesmo, bem primitivo. Mas foi uma grande experiência e vivência, sabe, para a época. Não, mas eu acho que sim, né, cara? Eu acho que tem essa passagem. Eu também vivenciei isso lá na minha cidade também. Eu acho que faz parte do processo, né? E aí, hoje vai evoluindo, né? Vai evoluindo, a cerâmica vai melhorando, e essa história toda é o que você faz parte, né? Que você começou, onde você começou a produzir. E fala como é que surgiu essa ideia da escola, como é que tudo isso surgiu na sua vida? A história toda é mais ou menos assim. Na época, eu morava em uma cidade aqui perto que chama-se Taguatinga. Taguá significa terra, tinga branca. E em Guarani também pode ser chamado também de ave branca. E essa região é muito rica em argila, em uma argila branca. E eu morava perto no extremo norte, e eu tinha acesso a um brejo. E desde a minha infância, eu ia com meus amiguinhos com 7 anos de idade, não tinha nem noção de perigo, a gente ia brincar nesse argila lá. E dessa história do barro, a gente tentou fazer uma conexão de que eu sempre idealizei, há décadas atrás, um local onde eu pudesse ter uma escola. Na verdade, seria um espaço, uma chácara, e essa chácara teriam várias casas. E dentro de cada casa seria uma ação. Por exemplo, a Casa do Barro. Porque antes de se chamar Ateliê Paulo de Paula, ele se chamava Casa do Barro. Aí depois de uma consultoria com um cara aí que eu modifiquei por causa da identidade visual. Que Casa do Barro não trazia... Era como se fosse uma empresa, mas não falaria quem era, né? Então a jogada toda seria que nessa chácara a gente teria várias casas. Seria a Casa do Barro, onde teria cerâmica, a Casa da Madeira seria uma marcenaria, a Casa da Mente seria um laboratório de psicologia, e assim vai. É como se fosse uma chácara perto de uma comunidade, e que essa comunidade pudesse fazer acesso a esse circuito de oficinas. Hoje,
hoje a gente está conseguindo iniciar a materialização dessa ideia. Que legal. Eu moro aqui na extremidade da periferia de Brasília, que é perto do Jardim ABC, que já é Goiás. 10 quilômetros após minha casa aqui, já é o Goiás. Existe uma comunidade muito carente que chama Jardim ABC. E nesse Jardim ABC é a comunidade que eu queria. A chácara que a gente adquiriu tem um ano, fica a 900 metros desse espaço. A gente até deu sorte que o nosso vizinho lá do oposto, na mesma distância e referência, é o Alphaville. Eu até brinco lá que o nosso é o Alfavela. Mas, cara, que legal. Nossa, fantástico isso aí. E segue aí, fala aí, conta aí pra gente aí como é que foi esse processo, então. Aí, quando a Casa do Barro, ela virou o ateliê, a Escola de Escultura e Cerâmica Paulo de Paula, foi uma jogada para poder, uma referência, para eu poder me destacar em relação, aí que vem uma jogada que quando você é um artista, independente da sua área, se você é um pintor, escultor, ceramista, você tenta encontrar sua identidade visual. Isso não é fácil. Eu passei uma vida inteira procurando a minha identidade visual. E quando eu estava assim, já trabalhando com alta temperatura, eu me deparei com uma peça de cerâmica minha de 1,60 m, junto com um amigo meu, que é um oleiro que trabalha com parceria comigo, que você sabe que a gente não consegue, se a gente pegar uma encomenda de 500 a 1000 peças, a gente não consegue fazer sozinho, porque a gente precisa agregar outras pessoas. Tá. Então, aí eu tenho esse oleiro amigo meu, que chama-se Chumbo, é uma pessoa maravilhosa, um oleiro excelente, faz peças incríveis. Eu trabalho com ele no torno também, em dupla, quando necessário. E eu me deparei com uma peça de cerâmica de 1,60 m, que seria uma garrafa. E isso eu não tinha ainda a minha identidade visual. Que aqui em Brasília, a gente tem monumento para Oscar Niemeyer, Atos Bucão, Lúcio Costa, todo mundo tem alguma coisa. E quem construiu a cidade, que foram os pioneiros, a origem da cidade, não tem um prego em nome deles. E aí que surgiu, como meu pai ele é falecido há 3 anos, o meu pai era da construção civil, e eu me deparei de frente àquela garrafa e falei assim, eu não posso ficar fazendo, se me pediam fazer um elefante, eu faria, me pediam um cachorro, eu faria, uma pessoa, eu faria, mas eu não enxergava o Paulo naquele Perfeito, cara, perfeito. E aí que eu dou essa dica para todo mundo, você tem que tentar encontrar dentro das suas lembranças, dentro das suas memórias, o que mais te provocou, o que mais você se identifica. Para você tentar transpor isso para um objeto, para uma cerâmica, ou uma aquarela, ou qualquer local do mundo das artes, e tentar se encontrar sua identidade visual. Dentro dessa história, eu resgatei a história do meu pai, que era da construção civil, que era um pioneiro, que eu morei em periferia, e surgiu a história dos peões pioneiros, que são essas peças aqui no fundo, ó, que é essa série, tirando Jesus, né? Essa série, que Jesus também é um pioneiro, né? São essas séries aqui, ó, que elas são em formato cônico, em formato de peão. Eu estou com 300 peças dela, que é uma instalação. E essa peça, elas ficam jogadas no meu jardim. A ideia é exatamente que elas fiquem jogadas no jardim para dar a ideia do esquecimento que Brasília teve em relação aos seus pioneiros. A origem de que cada tijolo assentado, a cada pedaço de terra mexida e revolvida, existe uma memória de um pioneiro. E assim, aí surgiu a primeira passagem. Mas o interessante é que eu fiz assim também. Eu já trabalhava com alta temperatura, esmaltação e tal. Fornos a gás, fornos a lenha e fornos elétricos. Só a lenha que é baixa temperatura. Então, o que eu fiz? O meu exercício foi assim. O meu exercício foi, eu vou voltar ao meu passado. Eu estava mais ou menos em 2000.
Eu falei assim, vou voltar a 1990, só com conhecimento de fogo e cerâmica de baixa temperatura, como se eu voltasse ao zero, mesmo tendo acesso à esmaltação e a alta temperatura e alguns recursos a mais. Com esse exercício, eu vou voltar ao meu passado e eu quero ver o que eu faria se eu tivesse o mesmo conhecimento agora, só que na década no início de 2000. Nesse exercício surgiram a série Zé Ninguém, que é essa aqui que está aqui atrás, a série Guardiões, que são peças a partir de 1,60 m, 1,80 m, e surgiram mais 2 tipos de painéis, ligados a uma pegada iconográfica da cidade. E isso a gente tenta defender, sabe, César? Aqui, em relação a esses personagens. Não é fácil você fazer o mesmo personagem sempre. Isso dói muito para o artista, que ele quer criar, inventar. E a gente acaba ficando preso por causa da identidade visual. Esse é o preço, eu acho, que a gente paga, sabe? Por buscar uma característica singular. Sim. Mas é o que a gente estava conversando nas outras lives, outros dias, sobre isso, né? Sobre a identidade, sobre encontrar o seu caminho, encontrar a sua verdade, achar aquilo que te inspira a criar, a trabalhar. Eu acho que é isso que você estava fazendo, né? Você voltou, você já tinha uma experiência ampla em diversas situações, mas você queria encontrar algo que seria único seu, né? Mas é incrível. Eu acho que você achou o ponto. E a gente sabe, né, que no Brasil no todo, né, é difícil a gente trabalhar com essas coisas para poder, vamos dizer assim, converter isso também em questão para você se manter, para ter o seu espaço, para trabalhar. Porque, fala para mim, hoje você vive só da cerâmica? Só da cerâmica. A cerâmica hoje, com a escola, a gente está batendo a casa de 80 alunos fixos, né? Mas existe toda uma malha, uma rede de pessoas que vão e voltam, né? Tem muita gente que trabalha fora, às vezes até em outros países. Aqui tem um grupo muito forte em relação a embaixadas, sabe? Tem muitas embaixadas em Brasília também. E o nosso pessoal, ele tem um fluxo, mas a gente consegue manter esse número também graças a algumas pessoas que são parceiras do ateliê, que é a Júlia Pinheiro e a Luísa Góes, que também trabalham junto com a gente. Por exemplo, eu tenho, dentro do ateliê tem uma área que eu não atuava e não atuo, mas eu acho que a escola, como uma escola de cerâmica e escultura, deveria ter, que é a pintura em porcelana. Aí a Júlia Pinheiro, ela tem uma pegada mais contemporânea, mais solta, mais artística. E, por exemplo, o Eugênio Alvin, ele trabalha com maiólica. Aí eu estou convidando ele para ministrar um workshop lá na escola. Porque eu acho que se a gente também não se unir, não se fortalecer, a gente acaba se perdendo, né? Sem dúvida. O pessoal da região, o pessoal de perto, eu acho que tem que pensar muito nisso, sim, para poder valorizar isso e poder fazer somando, né, para poder melhorar e construir uma trajetória. Mas muito legal. Cara, logo de cara, assim, quando estavam apontando e quando eu entrei e vi o seu trabalho, me encantou demais esse projeto seu de construção de peças. E eu acho que as pessoas também têm curiosidade para ver. Eu acho que todo mundo que vai aí te pergunta como é que é essa confecção de um trabalho desse, peças enormes. E aí eu vi que você produz sua argila. Fala um pouco pra gente do processo aí para você chegar nesses resultados aí. Eu acho que isso que é incrível também. Ó, o Gênio tá aí, o pessoal tá todo mundo curtindo aí, ó. Que bom. Isso é muito bom saber que tá todo mundo aí. Um abraço a todos. Meu coração tá apertado de estar longe de vocês por causa desse momento, mas logo estaremos juntos aí, viu? Olha só, quando eu compro em Brasília, eu descobri isso quando visitei a Secrisa. A Secrisa é uma empresa de pisos que tem aqui em Anápolis, fica a 100 e poucos quilômetros daqui. A Secrisa,
ela, através do que eles me passaram como informação, existe um cinturão de um raio de 100 quilômetros de solo argiloso. E por isso que muitas empresas se aportam aqui no Goiás, porque tem muita argila aqui no nosso solo. E não só argilas a nível de brejo, de córrego, não. Eles, na época que eu visitei eles têm um forno de 150 metros, uma coisa monoqueima, esmaltação, a coisa mais linda do mundo. E eles falaram também que as argilas que eles estavam retirando eram de topo de montanha, no meio da montanha, porque numa época tal o rio passava por ali, em outras circunstâncias. As argilas que hoje trabalham aqui em Brasília, eu compro normalmente 3 caminhões. Eu compro um caminhão de uma argila negra, eu compro um caminhão de uma argila amarela, e a gente chama aqui de carijó. Eu não sei se vocês usam essa expressão aí. Não. Então a gente. Não, o carijó, para mim, era usado no meu tempo de roça, era uma denominação de uma galinha, a cor da galinha, né? Para mim era essa denominação. Aí eu, com essas 3 argilas, e quando eu tenho um pouco de uma argila branca, da época da escavação do metrô de Brasília, que é do lado de Itaguatinga. E eu uso essas combinações para formular minhas massas. Aí eu formulo por 2 caminhos. O primeiro caminho é o mais sofrido, que é através de um triturador de grãos, de fazenda mesmo, só que o meu um pouco mais reforçado. A gente tritura a argila seca, totalmente seca, ela vira pó. Do pó, eu peneiro ela na malha que eu desejar e depois eu bato ela nas minhas máquinas. Antigamente, eu batia na maromba. Para quem não conhece maromba, ela parece um grande moedor de carne, só que tamanho industrial, e que e ela tem uma rosca, igual aquela rosca de moer carne mesmo. Só que essa rosca sem fim, ela homogeneiza e bate a argila para você. Eu usei por muito tempo isso. Só que agora eu estou usando umas batedeiras que é muito mais simples e não me dá tanta manutenção e nem trabalho, que são batedeiras de padaria. Essas batedeiras eu tenho uma que bate 20 quilos, que bate 70 quilos e que bate 100 quilos. Então essas maceiras, ela é como se fosse uma batedeira de bolo, visualmente, se você olhando, só que gigante. E você consegue observar ao toque o ponto que você quer a argila para você. Se você quer ela mais macia, se você quer ela mais hidratada. Quando eu vou trabalhar com crianças e a melhor idade, eu uso uma argila mais macia, por causa da força das mãos. Se eu quero uma argila para escultura, eu trabalho com ela um pouquinho mais seca. E nas esculturas grandes, como eu trabalho por vários caminhos. E tudo que você fala de escultura, você tem que pensar em estrutura, para você armar a sua peça. Normalmente, por exemplo, eu uso chamote. O chamote que eu faço, eu não trituro uma peça uma peça biscoitada. Eu pego a minha argila que está em pó e queimo junto com as minhas fornadas, dentro de alguma peça, dentro de alguma coisa. Então eu já tenho o meu chamote preparado de uma forma mais facilitada. Com certeza. E a estrutura que eu uso, por exemplo, eu uso essas peças, eu posso tanto tornear uma estrutura igual aquela cabeça aqui no fundo, essa aqui do meio. Eu posso tornear em cima dela e fazer um Jesus Cristo. Mas ela já vem oca para mim e facilita transporte e deslocamento. Isso facilita muito. Existem algumas coisas em relação a como o meu esvaziamento, ou então, por exemplo, quando esse cara que tem, ou Jesus tem muita barba, esse cara que tem o nariz muito largo, eu pego uma agulha de crochê, algum objeto bem pontiagudo, e vou no nariz e perfuro até entrar na parte oca. E da própria argila que eu esvaziei em algum lugar, eu faço um pequeno pino e tampo aquele buraquinho e aplico. Mas não boto água nem nada. Eu uso a própria argila para poder fechar os pinos. Aí eu perfuro a peça em dezenas de lugares. Esse Jesus, aquelas peças aqui, são todas perfuradas. E na minha queima, o cuidado que eu tomo na minha queima é
permanecer o máximo de tempo com a mínima temperatura possível, para dar tempo de todos os gases saírem e a peça sair sem nenhuma avariação. E essas você está queimando mais na lenha? Como é que você está... Peças a partir de 70 centímetros, eu estou queimando no forno a lenha. Que o meu forno de alta, ele só tem 55 por 70, que é um forno de lá do Seu Valério, de Minas Gerais. Não sei se você conheceu ele, um engenheiro. Seu Valério, cara, eu sou muito ruim de nome. Muitas vezes até conheci, a gente já conversou, mas eu sou muito ruim de nome, assim, para lembrar de nome. Mas provavelmente você está no circuito aí, muitas vezes a gente já se esbarrou. Ah, com certeza. Então, a queima... Agora eu estou tentando preparar um forno de alta temperatura, que eu estou tentando levar minhas peças maiores para um outro grau de visualização. Entendi. E resistência e até a harmonização das cores, que é a parte de esmaltação de baixa de peças grandes, depois esmaltação de alta com peças grandes, que também não é nada fácil. Imagina, eu vi lá eu vi uma construção que você tinha postado do forno que você estava fazendo, o transporte dessas peças, trazendo forno. Cara, eu acho que é 3 pessoas. É trampo. É muito trampo. Imagino. E não são poucas peças, não, cara, né? Você produz... É muita peça que você fez dessas grandonas, né? Eu vi o jardim ali, eu fiquei... Puta, nossa! Cara, é trabalho. É trabalho. Mas é fantástico, fantástico. Essa história sua é muito, muito legal. E, paralelo a isso, a gente estava conversando um pouquinho antes da gente entrar aqui, né? Você estava falando. E fala para o pessoal quanto o pessoal aqui que aconteceu desse vídeo que foi feito com você, desse trabalho, que eu achei isso muito, muito legal e o pessoal precisa saber. Conta aí para o pessoal como é que foi, explica aí para eles aí. Essa história é muito interessante. Isso é a notícia fresquinha. Saiu agora, não tem meia hora que aconteceu. Foi feito um vídeo aqui em casa, que na verdade eu pensei em fazer 3 vídeos no futuro. Que é um sobre a iniciação à cerâmica, para motivar as pessoas a conhecerem, a se permitirem, a se sujar, a brincar, a esquecer um pouco o lado tão rígido de ser adulto, né? E a gente poder aprender e se divertir. E esse vídeo chama-se Hiato. Ele foi feito pela Luísa Erdi e Elvis. São 2 jovens aqui de Brasília, de um talento inexplicável. Eles fizeram um vídeo de 5 minutos. Depois a gente vai tentar colocar o vídeo para vocês assistirem. O pessoal tá falando que você vai ficar com dor no braço aí de segurar. Que é muito legal. Eu tô apoiado aqui, ó. Beleza. Legal. E aí, fala aí do vídeo. Eles fizeram esse vídeo. Esse vídeo chama-se Hiato. E esse vídeo conta um pouquinho da minha história com a cerâmica, mas ele tem uma pegada de incentivar e motivar as pessoas a se permitir a fazer qualquer tipo de arte, não necessariamente a cerâmica. E a Luísa, com um namorado do Elvis que fez o filme, né? Lá nos Estados Unidos, escreveu em alguns locais lá o vídeo para concorrer em Nova York. E em Nova York, a gente não só foi classificado, mas ela me passou que a gente foi premiado com esse vídeo. Mas a gente estava... outros ganhadores foram a Apple, foi a Unilever, sei que ser nomes de a Airbnb, New York Times. New York Times. Foi incrível. Assim, eu achei muito legal de ser premiado junto com esses caras que a gente pensa que às vezes pode ser até carta comprada, alguma coisa, né? A gente fica meio assustado. E o vídeo sendo ainda aqui da América do Sul, a gente fica meio desconfiado, a gente chama... Não, mas é aquilo que você falou, cara. Acho que é isso. Acho que dá dando valor pelo... eu fico muito feliz ainda de saber, por ser de cerâmica, contando a história do processo cerâmico, falando um pouquinho do seu trabalho, da sua trajetória. Isso aí eu acho que é motivo de orgulho para toda a classe ceramista aí. A gente precisa sempre
pensar em favor, em prol da cerâmica. O pessoal está perguntando, aí depois alguém colocou aqui, ó, se vocês quiserem, depois sigam aqui o pessoal, ó, seconds.tv, @seconds.tv, e o vídeo dele chama Hiato, tá? Ele mandou o link para mim, eu assisti o vídeo outro dia atrás, quando a gente começou a conversar, muito legal, muito bem feito mesmo, e a narração também está sensacional. Parabéns. E a jogada toda é porque esse vídeo, a narração foi feita espontânea. Eles me colocaram aqui na sala e começaram a fazer um monte de perguntas. E eu falei, como eu falo demais, eu sapequei. Aí depois eles fizeram a edição, filtraram um monte de besteira que eu falei e deu certo. Não, ficou super legal. Parabéns, cara. Parabéns mesmo. E eu acho que isso aí faz parte, como a gente estava falando ontem, faz parte da sua história, do seu documento, e de você pode, além de tudo, é útil para você e útil para a cerâmica. Então, parabéns a todo mundo aí. Eu acho que show de bola. Esse vídeo é um prêmio para todos os ceramistas do Brasil, porque vai contar um pouco da gente, vai falar de alguém daqui. Então, eu acho que é um vídeo motivacional, ele tem uma pegada de, assim, um tanto filosófica, é muito sutil. Mas, assim, são 5 minutos que vocês vão se divertir e ver um pouquinho de como a gente prepara a argila, de como a gente tem o espaço, o dispositivo dentro daqui de casa. Orgulho. Mas fantástico. Gente, eu estou falando do vídeo porque foi uma coisa que aconteceu agora há pouco. Ele mandou aqui para mim, aí estava explicando, falei, cara, vamos falar lá na live, lá mostrar para o pessoal, porque eu acho que sua e de todo mundo a alegria, a felicidade de saber de uma coisa dessa. Então, em primeira mão aí para vocês, sobre o vídeo dele. Depois a gente vai tentar colocar o link, né? A gente vai achar o link, qualquer coisa ele coloca lá na página dele também, pro vídeo, e vocês vão poder assistir também, tá? Mas parabéns mesmo, achei muito legal e fantástico. Aí, assim, cara, eu não sei, quando eu vi o seu ateliê, eu queria conhecer o espaço, porque você tem uma estrutura muito bacana. Eu acho que, assim, o processo de construção de tudo que você fez aí é muito legal. E conta pra gente como é que foi esse processo, porque, assim, né, são equipamentos, são para você chegar nesse resultado, pesquisa que você está fazendo, porque são tipos de fornos diferentes, tipos de queima. É uma coisa bem, bem bacana, bem, bem ampla mesmo, assim. Então, eu acho muito legal. Fica à vontade, cara. A live é sua. Meu, que isso. Olha só, a gente tem... eu estava falando das preparações das massas, que a nível nacional, só as grandes empresas utilizam o filtro prensa. O filtro prensa nada mais é do que uma máquina onde você tem uma bomba que chama-se bomba pneumática com duplo diafragma, que ela puxa a água da argila líquida e deixa a pasta lá dentro. Então, assim, lógico que todos esses anos, essas décadas de investimento foram, assim, de certa forma, sacrifiquei minha esposa, que é muito paciente, que é a Érica, né? Assim, o pessoal chama ela de Santa Érica. Tanta coisa que eu faço. As bugigangas que eu compro, adoro ferro velho. Eu faço extrusor a partir de uma máquina de encher linguiça. E aí, depois eu te falo essa aí também, que é super fácil de fazer e divertida, né? E aí, essa história do investimento é que eu me sacrifiquei a Érica também. Eu aproveitei também que eu não tenho filhos para gastar todo o dinheiro do filho com essas confusões, né? Tá certo. Porque cara, é muita bugiganga. Eu tenho aqui depósitos de bugiganga aqui. E eu sou frequentador também de ferro velho. Eu acho muita coisa em ferro velho. Eu achei já mais de um torno em ferro velho, forno em ferro velho. Eu achei uma máquina de secar fotolito de fotografia que era da Polícia Federal. Só que a máquina me cabe dentro dela. Cabe, assim, ela deve ter 1,5 m por 90 por 50 de largura. Então a máquina que era para secar
para secar foto, antigamente, que as fotos eram grandes, eu uso essa máquina, que ela vai até 300 graus. Além de ser é um armário térmico com ar ventilado. Então, essa máquina, eu comprei ela por R$ 250. Mas ela, quando eu tenho alguma encomenda de uma quantidade de peças que eu tenho que acelerar a secagem, que é muito importante na queima, aí eu utilizo ela para esse tipo de trabalho. Então, eu sou repleto de bugigangas. Eu tenho um setor só de motores. Em relação aos fornos, eu tenho um forno que cabe uma caixa de sapato e eu tenho um forno que cabe umas 10 pessoas dentro, mais ou menos. Né? Então, assim, para cada forno eu tenho uma característica. Eu tenho a minha sorte também, que ultimamente entrou aqui na... Deu uma travada aí. Travou, desculpa aí. Voltei. A esposa dele era um engenheiro, o esposo dela era um engenheiro elétrico, aposentado. E ele estava tranquilinho. Aí eu comecei a indicar eles, pessoas que trabalham, é o Valdir. A esposa dele chama Aida. O Valdir começou a prestar serviços de arrumar forno, de trocar o forno que é analógico para digital, e o cara não tem mais sossego, ele está doido. O que falta muito aqui, não sei por aí, mas aqui em Brasília, alguém para consertar, ligar o forno, não é muito fácil, não. Achar uma pessoa com esses pré-requisitos, né? Cara, a gente está com um problema aqui na sua imagem. Tô te ouvindo, mas está congelada. Deixa eu ver se eu volto assim. Vê aí se... Mando... Mas eu também só consigo ver a voz dele. Só voz, deixa eu ver se eu voltou aqui. Um abraço para o Eugênio aí, viu, Eugênio? Eu vi aqui que ele comentou que o seu Valério não fabrica mais, que ele já era de idade também. É um engenheiro elétrico também. A imagem voltou? Não, cara, só o seu som. Acho melhor a gente... Eu tô me vendo aqui mexendo. Ainda tô mas aqui, pra gente aqui tá todo mundo tá falando que tá congelado. A Cássia achou o vídeo aí, ó. Pra quem quiser. Que bom, hein, Cássia? Aí, ó. Aí eu vou desconectar e te chamar de novo. Tá bom, vamos lá. Okay. Me chama, tá? Dá um oi. Pode deixar, vou ficar atento. Tá bom. A gente tá com esse probleminha, mas, nossa, é muito bacana isso, né, gente? A gente poder encontrar, mesmo que conhecer um pouquinho virtualmente as histórias, o trabalho, e já deu pra gente ver aí que é um trabalho fantástico, né? Se dedicou à cerâmica. Vamos lá, deu certo. Montar um projeto, uma escola, muito legal. Não consegui chamar ele aqui. Pronto. Deu. Tô de volta? Estamos de volta. Pois é. E aí, assim, eu estou impressionado aqui em Brasília também, como as pessoas estão procurando. Estão procurando, lista de espera. Eu mando para... Acho que eu peço, eu não estou podendo te atender, mas você tem um outro ateliê, tem um outro cara também que é muito gente boa, generoso também, chama Diego Lama. É um ateliê novo na cidade. E o nome dele do ateliê nem era isso, era só Lama. Eu falei, Diego, você tem que botar esse como sobrenome. Então é importante para as pessoas que estão nos ouvindo que elas possam encontrar a sua identidade visual como desenho, a logomarca, o seu nome artístico e achar a sua identidade visual no seu trabalho. Que isso vai te defender. Isso vai mostrar e se diferenciar das outras pessoas. Tão importante como começar a investir não só em livros, em vídeos, em ter paciência para escutar a gente aqui na live. Não, mas, cara, eu acho que é isso mesmo que você está falando. E assim, tá tendo uma procura muito grande pela cerâmica, aprender cerâmica, graças a Deus, para quem trabalha com aula, quem está nesse ramo, a gente tem uma
uma segurança, né, para a gente poder também se manter. E uma coisa que, assim, eu tô acompanhando alguns movimentos, mas daqui a pouco vai surgir. Eu acho que a gente tem também, talvez surgir rapidamente aí, um catálogo de ateliês aí para a gente poder... Por favor, para a gente poder ter facilidade de encontrar. Igual eu falei para você aquele dia que eu entrei, eu falei, eu não conheço os ateliês de Brasília, eu não conheço o pessoal de lá, talvez com isso aqui que eu estou fazendo, as pessoas estão chegando a mais gente, mas se a gente tivesse, eu falo assim, porque a gente precisa de forno para queimar, para indicar lugar para fazer aula, a gente precisava ter uma listagem. Eu sei que isso é um pouco mais complexo para ser feito, mas é muito bacana. Isso que você está fazendo é exatamente isso, né? Se a gente não tem mais como atender, mas a gente precisa ter alguém que possa fazer isso para dar sequência na cerâmica, né? E eu até sugiro também, por exemplo, muitos alunos lá do ateliê, que nem consideram, alguns já nem consideram alunos, que já compraram torno, compraram forno, compraram plaqueira. Então, eles podem estar multiplicando, vou queimar, não vou queimar com o Paulo, mas vou queimar com você, para ajudar a encher o forno. Então, essa multiplicação é muito importante. Existia um cara, você deve lembrar, que chamava Cerâmica no Rio, o site. Sim, eu lembro. Sim. Aquele negócio tem uma história muito era bom demais, cara. Era muito bom. E ele tinha lá, você vai para Belo Horizonte, você clicava, ceramistas de Belo Horizonte. Aparecia a listagem. Em Belo Horizonte tem um cara muito bom que chama Máximo Soalheiros. Eu conheci ele graças na época, o Cerâmica no Rio. Mas em Belo Horizonte, você deve conhecer a Mary Ilório. Mary Ilório. Ela tem a maior... Eu vou te deixar conectado com ela depois. Ela tem... Eu visitei ela. Ela tem a maior biblioteca de cerâmica do Brasil. Pensou? Ela montou e está terminando de montar lá em Belo Horizonte essa biblioteca dentro da casa dela, aberta ao público. Então ela tem um arquivo vivo de tudo. Se você tem uma exposição, se você fez um panfleto de cerâmica, você manda, ela arquiva e digitaliza e bota na biblioteca dela. Incrível. Eu nunca vi uma pessoa tão organizada na minha vida. Coisa que eu não vou conseguir. Então, na verdade, como você falou do Cerâmica no Rio, foi isso mesmo. Quando eu saí de um ateliê e eu precisava procurar ateliês para trabalhar, foi lá que eu consegui uma lista de ateliês que eu nem conhecia, que era muito legal. E eu acho assim, que a gente quer fazer de tudo um pouco, mas a gente não consegue fazer sempre, né? Eu acho que é uma oportunidade até para empresas. Olha, gente, fica uma dica aí, se você é uma empresa que trabalha com produtos cerâmicos, eu não vou citar nomes aqui, mas que tem essa oportunidade, talvez investir um pouquinho aí para montar um site, catalogar os ateliês para a gente poder ser de fácil acesso, para a gente poder fazer buscas lá dentro, né? Para a gente poder indicar para os alunos, para outras pessoas, olha, eu não posso te atender, mas entra lá nesse site aqui, ó, tem isso, isso, isso. Eu tento fazer isso, mas é uma maneira muito difícil. De você... É muita gente. A gente não consegue fazer tudo, né? Exatamente. Eu tô com um problema de novo na sua imagem aqui, travou de... Foi culpa minha, não. De vez em quando eu aperto o dedo aqui. Mas eu tô te ouvindo, mas não tá travado, tá pausada a sua imagem. Aí fica ruim não te ver. Eu vou Parece e volto. que eu tô conversando. Fala aí. Conta a história pro pessoal aí que eu já volto, então. Tá, joia, vai lá. Então, o que eu estava falando, gente, essa relação eu acho muito legal, porque está crescendo muito a cerâmica, né? O Cerâmica no Rio, para quem não conheceu na época, era um site que fazia essa catalogação aí dos ateliês. Então, fica a dica aí para o pessoal que quiser montar alguma coisa assim, é muito bacana. Vou chamar ele aqui de novo, soltar o áudio. Opa, oi. Minha garganta... Deixa eu te perguntar, alguém falou aqui para mim, para eu perguntar para você sobre a questão do bairro que você está aí, sobre o trabalho que está sendo feito aí.
Fala um pouquinho, se você quiser contar um pouquinho dessa história. Eu não sei, a pessoa mandou aqui para eu te perguntar. Eu trabalhei no passado, na década de 90 também, com medida socioeducativa. Semi-liberdade, liberdade assistida, prestação de serviço à comunidade e crianças e jovens em situação de risco. E aí eu acabei me gostando desse público, sabe? Que ninguém acreditava nele, no pessoal, e eu falei, você pode deixar que eu... Hoje, travou de novo. Cara, você quer tentar pelo outro celular? Porque... Voltou não, tá travado ainda. Mas eu sei o que está acontecendo. Esse celular da Érica, alguém ligou aqui para a Érica, mas a Érica já conseguiu ligar para ela. Pode ser, pode ser. Eu tô apagado aí? Tá sim. Quando eu vou fazer a live aqui, para isso não acontecer, porque já aconteceu comigo no meio da live, eu deixo ele no... Não silencioso, mas no mudo. Tenta conectar de novo. Eu vou botar no mudo aqui. E vou recuperar. Pessoal, paciência. Paciência. Não, relaxa. Faz parte do processo. Acho que a gente não pode perder. É um bate-papo muito legal, uma pessoa bacana. E a gente pode conhecer muitos aqui, pelo que eu vi aqui, muitas pessoas aqui já são alunos, são pessoas que conhecem o Paulo. E é muito legal essa relação. Vamos lá? Pronto. Botei no silencioso. Tá certo. Fala aí, que você estava falando aí do projeto que você está fazendo. Por exemplo, eu acredito muito em trabalho, sabe? Então, não só a minha necessidade de estar me envolvendo com pessoas, e existem muitas pessoas que fazem parte do nosso circuito de amigos lá do ateliê, que a filosofia do nosso ateliê, ela não é um ateliê, me dá dinheiro que eu te dou aula. Não. Então a gente tenta colocar uma pessoa com a mesma filosofia, com um perfil na turma do mesmo perfil dela. A gente tenta fazer com que as pessoas que participam do ateliê lá em Brasília, na Asa Norte, elas vão ser meus amigos, vão entrar na minha casa, vão participar duas vezes por ano, primeiro semestre, segundo semestre, eu faço uma queima de raku na nossa casa. E tem os amigos nossos, Renato e Braulio, que são ceramistas do ateliê BR, que moram aqui perto de casa. Eles moravam no plano piloto. Eles alugaram apartamento, eu convenci os dois a virem morar aqui. Aí convenci também, no mesmo condomínio, o Nita, que é um outro ceramista que veio de São Paulo, e aí tem um outro cara amigo meu, então eu tento trazer as pessoas para cá. A gente até brinca que aqui é a nova Cunha. Vai virar um polo de cerâmica aí, ó. Aí tem um cara que é do Museu do Senado, eu conheci através da cerâmica, e no Museu do TCU, que tem uma chácara e trabalham com escultura. A menos de 500 metros aqui de casa, que eu moro no meio do mato. A menos de 500 metros aqui tem um ateliê chamado As Vidreiras. Então, acho que as pessoas estão procurando um espaço para não ficar dentro de um apartamento. Eu acho que até depois dessa pandemia, muitas pessoas vão repensar onde estão morando, que talvez elas vão querer ir para um lugar mais leve, um lugar mais aberto, um lugar mais que você possa respirar e ter contato com a natureza e práticas salutares à saúde corporal e mental. Então, acho que essa jogada vai ser importante. Então, o nosso ateliê tem essa pegada de eu tentar achar a pessoa e colocar ela na turma adequada para ela. Não é o que é melhor para mim. Às vezes a pessoa é muito certinha, tão perfeita, quase um clássico. Eu falo assim, esse ateliê talvez não vai seguir para você, porque a gente é muito espontâneo, a gente é um pouco bagunçado, a gente se diverte, fala, come. Então, é uma confusão esse ateliê. Talvez você não vai sentir. Aí eu indico um ateliê mais calmo, mais brando. Mas acho que, cara, acho que é isso aí. A vida do ateliê, né? O dia a dia lá, eu acho isso muito bacana.
Cara, o papo tá muito legal e já deu 1 hora aqui de papo. O Instagram vai cortar a gente agora aqui. Tá. A gente volta para ainda continuar o bate-papo. Depois a gente pode marcar um outro momento, porque tem umas práticas de. Tá bom. Vamos voltar aqui, vamos voltar aqui, vamos continuar para a gente conversar, tá? Ele vai cortar a gente porque tem um prazo de 1 hora aqui. A gente volta aqui, o pessoal volta também, tem bastante gente acompanhando o nosso bate-papo.